Chegamos, sejam bem-vindos ao nosso Pode Crer, o seu pod semanal para a gente falar sobre fé, para a gente falar sobre espiritualidade. Hoje nós temos um tema super especial. Para a gente abrir esse tema, eu quero ler um versículo bíblico aqui que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, lá de Salmos. Show. Nós temos aqui uma convidada super especial, né, Adila? Isso. Samila, se Samia. apresente. Sâmia, se apresente Sâmia. pra Olha aí, gente. Pode se Sou a apresentar. Sâmia Junelli, professora da rede municipal. Né? Neste momento não estou em sala de aula, estou atuando como assessora de gestão, mas a educação ela é uma das minhas paixões. E agora uma paixão mais Uma recente. segunda paixão, que nós vamos falar sobre isso, né? Exatamente, é sobre o tema de hoje. Muito especial. O tema de hoje é sobre... Fala aí, Adila, pra gente. O estudo da Bíblia criativo. Como né? estudar a Bíblia criativamente, né? Exatamente. E nós já observamos aqui um material já explícito, Uma né? Pra pontinha do exemplificar. iceberg. É, Pontinha uma mega pontinha especial. super interessante. Sim. Quando a gente pensa, né, que não vai surgir nada de novo, né? Sim. Porque a gente já... Nós temos as versões da Bíblia, várias versões, né? Traduções, né? Traduções, linguagens, né, diferentes. Linguagens novas, né? E aí a gente pensa que... Mas sempre o tradicional Sim. impera. Sim, né? sim. O tradicional. E, de repente, E aí vem essa novidade, Isso que eu aí. conheci ano passado, tu conheceste quando? E eu conheci em 2019. Ó, tu conheceu há mais tempo. Sim. 2019. E também eu lembro que quando começaram a inovar um pouco na questão da Bíblia, eu ganhei. Tinham desenhos simples. Mas já estavam na ilustrando. Bíblia? Já Prontos? na Bíblia, Prontos. prontos. É Certo. disso que eu estou falando. Aham. Uma Bíblia tipo ilustrada, né? Sim. Assim, pegava um ponto lá importante, Sim. aí o desenho ao lado. Só para você colorir. Não, nem para colorir, já estava já só estava ilustrando, colorido. Entendi. prontinho, Ah, já tinha destacando lá uma um- mensagem, Certo. que é o que passou-se a dar espaço para nós Um fazermos. pontapé inicial, na verdade. Exato, que né? eu achei interessante, porque ao Esse invés de formato. trazer já pronto, Sim. agora se tem o espaço, né, Sim. para o leitor fazer a arte sua própria e a arte, escrita, Sim. né? E a escrita, isso que eu ia falar. Isso Não é não é aprendizado. necessariamente um desenho. Né? Às vezes é ali umas setinhas, umas observações, um mapa mental. adesivo. Eu já ia falar, um mapa adesivo. mental, Sim, né? as possibilidades elas são muitas. E você, Sâmia, quando que Eu já você gostei desse teve um negócio do encontro com essa nova forma criativa de ler a Bíblia? Certo. Menina, na verdade, não começou com Bible Journal. Começou com Bullet Journal. O Bullet Journal é uma espécie de agenda, né, que também veio ali É juntinho dos com o dos Estados Bible Journal? É muito parecido. Por quê? Porque ela é personalizada. É uma agenda onde eu coloco ali a minha semana, o meu mês, os meus desenhinhos, os meus quadradinhos. Você está entendendo? Sou eu que monto os desenhos, o formato dessa agenda. É o Bullet Journal. Conhecendo o Bullet Journal, comecei a fazer o Bullet Journal. Criei um perfil de Bullet Journal chamado Bullet Cerejas. Bonitinho e tudo. E pesquisando sobre o Bullet Journal, entrei em contato com o Bible Journal. Aí eu falei, Isso foi quando? isso foi 2019 para 2020. Nossa, vocês estavam Né? adiantadas, Então, né? assim, eu usava muito o aplicativo Pinterest, que Pinterest, tem muita sempre. coisa de Tenho fora. desde E muita coisa de muito, fora. muito interessante. E o Bible Journal, ele é uma técnica americana. Né? Que nós aqui Exato. incorporamos. Aderimos, né? Exato. Ainda bem. Que é muito forte, Sim. assim, no sul do país também, Sim, né? Acho que esse sim. movimento aqui pro norte, aqui pro Amazonas, foi bem recente, né? Sim, ele é recente. pouco o recente. Sul o povo já conhecia mais Sudeste tempo. também. Já conhecia mais tempo, verdade. Então, quando eu conheci o Bible Journal, aí eu me encantei, aí eu me apaixonei, aí eu deixei o Bullet completamente de lado, porque eu vi outras possibilidades e principalmente a questão da intimidade com Deus, que o Bullet não me proporcionava. Era o Bible Journal que tinha essa chance, né? Então,
cancelei ali o perfil do Bullet, né? E comecei a ventilar a possibilidade. Primeiro, eu queria aprender. Sim. Né? Qual é o objetivo? O que tem a ver o Bullet Journal com os devocionais? É um devocional? Né? Eu sempre tive muita afinidade com a questão de desenho, de arte. É uma coisa que eu já gosto há muitos anos. Mas, assim, essa é uma outra vertente, né, da arte. E como eu sempre gostei muito, eu podia ali fazer essa junção, Foi né? um casamento estudo da Bíblia perfeito, com né? arte. Perfeito. Nesse momento. Perfeito. Porque você tem seu devocional todos os Sim, dias. sim. E você aplica algo sim. que já é teu. Exatamente, ali. exatamente. Mas um dos objetivos também que eu queria para a minha vida, nessa questão, era levar isso para outras pessoas. Por quê? Porque o Bullet Journal, ele surgiu não para decorar. Ele surgiu para incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Era uma estratégia. Você Algo tá entendendo? bem interessante. É uma outra forma de você estudar a Bíblia. Né? É uma forma criativa, É uma forma né? criativa. Como a E gente as pessoas tá que falando. têm essa afinidade com o desenho, com artes, com colagem, com recorte, não é necessariamente com desenho, né? Elas se veem nesse mundo também, né? Então, assim, que bom que uma pessoa que de repente não tem tanto conhecimento da palavra, ou não tem tanta proximidade, possa se aproximar pelo fato de gostar de arte. Enquanto eu lhe Entendi. ouço, eu penso aqui. Nós temos várias formas de nos expressarmos, né? Sim. E quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre se pega pensando assim, de que forma você está interpretando, de que forma eu interpreto. Então, muitas das vezes, eu que não tenho afinidade com a fala, ou às vezes não tenho afinidade com a escrita, eu desenho. Sim. Você desenha. Né? É uma forma você de se expressão. expressa através de um desenho. Exato. O que você compreendeu ali, o que você condensou daquele texto que você te leu, leva né? partindo de uma reflexão que te levou. Sim. Exatamente. Não é não? Você Olha lê, aí. você faz a reflexão e a partir daí a ilustração, gente, é ilustração. Não é não? Eu acho que ela só vem ali coroar, mas o teu momento real é leitura, é reflexão, é emoção. É o resultado, Sim, não é? É o sim. resultado, né, Sim. dessa reflexão. Então vamos lá fazer uma explicação aqui, passo a passo, para as nossas ouvintes, né? Os nossos ouvintes também. Você que é homem também pode fazer Sim, o Bible Journal, né? tem Não é só homens que para fazem. mulher. Sim. Pode ser homem também que gosta de desenho, que gosta de traços. É basicamente fazer a sua devocional, né? E expressar alguma reflexão através de um desenho, de uma figura. Explica pra gente como é que Sim. funciona aí nas Bíblias. A partir do momento que se criou essa técnica, teria que se criar também um material apropriado para isso. Sim. Né? Porque a Bíblia tradicional, ela não tem espaço. Né? Apesar de que, assim, quem não tem a possibilidade de ter a Bíblia adequada para a técnica, consegue também fazer na tradicional, que é excelente, usando outras técnicas. Né? Então, você criou um material adequado. Que material é esse? É um material... Eu mostro para lá? Pode mostrar aqui. É um material onde eu tenho uma Bíblia com um espaço... Essa aqui, gente, ela é uma Bíblia grande. Ela é chamada de Bíblia Note Plus, porque ela tem um espaço muito bom, né? Então, ela tem esse espaço aqui ao lado Tem do bastante texto. espaço, né? Bastante espaço. Então, você tem a possibilidade de fazer o seu devocional. E tem um espaço bacana aqui para você fazer sua ilustração, você fazer sua colagem, você fazer... expressar da melhor forma, né? Quem olha assim pensa que já estava impresso. Então, Esse aqui foi você que fez? Todos Olha os que desenhos legal. dessa Não é? Bíblia eu que fiz. É muito bom. É muito bom. A gente sente assim uma satisfação, primeiro em ler, em conhecer, em refletir. A parte da ilustração, eu acho que ela é a diversão da coisa, porque você relaxa, né? Todo tipo É de uma artesanato. terapia também, né? Sem Eu dúvida. tinha até colocado aqui também. Funciona Sim. como uma terapia, Sem né? dúvida. Agora, algo que pode, né, passar pela mente. Sim. Por exemplo, eu já vi ali que está grifado uma parte em verde. Sim. E tem um desenho. O desenho tem a ver com a Tem parte a que está ver. grifada? Normalmente as pessoas grifam justamente o versículo ao qual
tem ponto central da ali, ilustração. né? Sim, sim. O ponto que foi importante na leitura para a pessoa naquele momento. E a questão, uma coisa interessante de citar, que a questão de se ter um material adequado não é só em relação à Bíblia, por exemplo. Tenho a Bíblia, tenho espaço, ok. Mas qual é a canetinha que eu tenho que usar? Porque elas têm a folha fininha, né? Para não eu transferir, posso usar né? qualquer caneta? Não. Não. Então, já existe no mercado as canetinhas nanquim, que são próprias, né? Que você pode trabalhar com a tinta aquarela, que vai à água, né? Que você precisa estar molhado ali o papel, e ela não mancha. Por quê? Porque ela é à prova d'água. Legal. Né? Então, é uma técnica, sim, né? Sim, e existem muitas técnicas e existem materiais já totalmente adequados para você usar na Bíblia, que você vai ter um bom resultado. E aí, de repente, Sâmia, eu não desenho nada. Sim. Quais são as outras possibilidades que a gente Muitas tem possibilidades. de estudar essa Bíblia criativamente? Sim, muitas possibilidades. Para quem não desenha, como é uma técnica que já tem assim um nível de envolvimento das pessoas, muitas pessoas já produzem esses desenhos, disponibilizam eles em PDF, você só precisa imprimir. Né? Se você não consegue desenhar, você pode imprimir o desenho que já está prontinho, colocar na parte de baixo, ou usar papel vegetal, ou se você prefere, ao invés de desenho, você prefere o desenho pronto. Recortar. Imprime, recorta e cola. Né? E em que papel que eu colo? Eu posso colar naquele mais durinho, 180 gramatura. Posso colar em um que tem sido bastante utilizado. Ele é um papel transparente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma arte para vocês. Não, esse aqui é esse Olha esse daqui todo. Ai, mostra esse. Vou mostrar. Mostra todo. Esse aqui é Olha, todo. Será que dá para ver aqui, ó, toda a página, né? Sim, toda a página. Mas Ainda não, tinha visto assim, mas dá para trabalhado ler toda a página. ainda, né? Não, dá para ler. Dá para ler. Eu, particularmente... Isso é aquarela. É aquarela. Eu não gosto quando os desenhos cobrem o texto. Letra, né? Não, eu prefiro que os desenhos, que as cores sejam clarinhas, justamente para não cobrir o texto. Então, hoje tem a possibilidade também... Olha só. Hoje tem a possibilidade também das figuras... você imprimir as figuras num papel transparente. É esse aqui. Ai, fica muito lindo. Ele fica lindo, Ai, lindo, lindo. Olha só. É um papel transparente. Adesivo transparente. Né? Que então, legal. assim, isso é gostoso, né? Justamente as assim. pessoas que... Olha, eu aconselho que você adquira o quanto antes, porque... Eu tenho uma vale a minha. pena. Eu tenho uma minha, só que a minha já vem desenhada. Eu sei qual A terapia dela já tá feita. É a ilustrada, mas ela não vem pintada, né? Ela não vem pintada, mas eu gosto mais... Eu uso a minha, né, do meu devocional para escrever. Entendi. Temos essa possibilidade também. Que aí eu faço as anotações. Nessa outra Bíblia, você tem as folhinhas, né? Com as linhas. Então, nesse caso aqui, ela é um espaço menor. Ela não é adequada para desenho, gente. Pode fazer? Pode. Mas ela já vem as linhas. Eu acho que a escrita anotar, é mais né? interessante. Entendi. Sim. Deixa eu ver essa daqui. Aí, ó, para pessoas que, né, não se Olha que identificam linda. muito com desenho. Exato. Mas olha aí. porque não é necessariamente Porque desenho, eu lembro na questão, vamos lá, no tradicional, que não é incorreto, por favor, não estamos aqui estigmatizando nada, né? Sim, sim. Tudo é válido, Sim. né? Para o estudo, para a aprendizagem, Sem enfim, dúvida. para a melhoria do ser humano. Sim. As pessoas sempre escreviam na bordinha, aproveitavam qualquer espaçozinho É na Bíblia, não é? verdade. Sim. Para escrever. Sim. Olha aí, ó. Um E espaço já eu próprio acho para que anotar. o mais comum... E agora alguém teve uma sacada, Sim, né? e Porque o esse mais negócio ótimo. virou febre, né? O mais comum até Febre. então Você era você ter vai- um marcador de texto e, no máximo, grifar. Exato. Hoje não. Hoje eu tenho a possibilidade de grifar, de colocar as minhas observações, ou de repente, imagina, você está assistindo uma pregação maravilhosa ali, de um salmo da vida, como eu assisti um dia desses. Gente, ele falou tantas coisas que ali partiam da interpretação dele que eu super concordei e que eu falava, isso precisa ir para minha Bíblia. Você está entendendo daquele trechinho ali, porque é muito pertinente, é muito... Você está entendendo? Só grifar,
E eu gosto de fazer isso. Por exemplo, os meus sermões eu escrevo lá na minha Bíblia. Pois é. Agora imagina, você tem uma Bíblia que te dá esse espaço para essa possibilidade. É bem interessante, né? Bem interessante. É bem legal. Sim. E eu gostei dessa que tem um espaço bem... Sim, ele bem tem aquele caprichado. E como é um espaço pontilhado, te dá... ele é livre. É. Ele é livre. Ele é desenho, ele é colagem, ele é escrita, né? ainda tem esse detalhe, Sim. né? Aí parte muito ali da tua afinidade. Como é que você gosta de se expressar? Essa como é você a falou. Bíblia de estudo mesmo. Essa daqui é outro tipo, é Slim. Ela é menorzinha, o espaço é um pouco menor, mas ela também é tipo essa, é tipo Biblionote. Olha aí. Ó, Ela tem espaço, tem Tem dois embaixo também, Sim, né? Sim. De repente você pode fazer as anotações aqui, onde tem as linhas, né? E a ilustração aqui no pontilhado. Meu filho tem um inglês, português e inglês também, que é muito legal. Sim, eu gosto com a letra um pouco maior. Esse tamanho, para mim, não é Pra confortável. mim também não é Né? confortável. Essa aqui já é mais confortável. E também tem um espaço bem bacana, assim, Sim. quando fica muito Sim. dá um... Gente, eu tenho... O importante Sim. é que tem para todos os gostos. É né? verdade. Tem para todo É um Antigamente, leque quando amplo. eu vi no início, tinham poucas capas, tinham poucos Hoje tem uma tamanhos, infinidade, você né? quer todas, só porque a capa vai mudando. Exato. Aí agora eu elas são já lindas. vi vários tipos. Sim. Essa grandona, que não tinha na época que eu comprei a minha, que não faz muito tempo. Não, essa não faz muito tempo. Tem essa Essa aqui daqui é que eu ainda nova. não tinha visto, né? Sim. Que bacana, que legal. E agora, deixa eu perguntar para vocês. O que é estudar esse livro? O que é para vocês estudar a Bíblia? A Bíblia, para mim, sempre serviu como uma direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, literalmente. Tem até aquelas referências no final, né? Se você está angustiado, se você está... Sim. Ou um momento especial, para todas as situações da vida, Todas. né? Todas as Todinhas. situações da vida. Para mim, sempre foi para mostrar o rumo, Um guia. um guia. Sim, sim. Eu me voltei para essa questão não tem muito tempo, não. Batizei, né? E a partir do momento você se sente definitivamente outra criatura. É como tá lá. Você tem o renovo de Deus e isso reflete na tua vida, na tua família, nas pessoas com quem você convive. Já desse eu terminei de ler um livro interessantíssimo, que ele falava assim, que uma das formas de você ser amigo de Deus é você falar de Deus para seus amigos. Né? E a partir desse momento que eu realmente passei a me dedicar para a minha vida espiritual, eu tenho feito muito isso. E isso me faz muito bem e eu sei que faz bem a eles também. Né? E quem é que me dá suporte nessas questões? Na Bíblia. Né? Quando você precisa, de repente, ali, falar uma palavra amiga ou necessária. Né? Se você conhece a palavra, vem o versículo na tua cabeça. E se não vem ele certinho como está escrito, vem o que ele significa. Né? E qual é o nosso suporte? Isso aqui. A gente tem o nosso programa, né? O Pode Crer, né? A gente sempre pega algo da Bíblia e aplica no dia a dia de forma variada, né? Certo. E é muito legal que se a gente for falar sobre dinheiro, se a gente for falar sobre economia, se a gente for falar sobre comportamento, se a gente for falar sobre Tem todos os qualquer temas. coisa, Qualquer assunto. nós qualquer temos aqui assunto. dentro da Bíblia, qualquer assunto. Impressionante. E é um livro tão antigo, mas tão atual ao mesmo tempo, né? E às vezes você pode reler a Bíblia várias vezes. Sim. E E aí, talvez ter outras ter outras impressões impressões, a cada leitura. Eu lembro É isso mesmo. quando outros eu... aprendizados. Exato. Eu lembro quando eu conheci uma senhora, a Elizabeth Torcílio. Uma senhora, assim, nossa, muito, muito, muito querida. E ela, cada ano que ela fazia o estudo bíblico, ela comprava uma Bíblia numa versão diferente. Legal, Todo interessante. Então, hoje, eu vejo essa outra forma de estudo. Sim. Como cresce? Porque a cada ano eu posso ler o Salmo 23 sempre.
Sim. E sempre ele vai ter um significado novo. Para mim, do ano passado para cá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, teve um significado Especial. para lá de especial, porque eu entrei na sala para cirurgia, né, para o parto meu e da Cecília. Eu entrei na sala olhando para o teto e falando no meu cérebro esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não tinha noção do que me aconteceria depois. E nada me faltou. Nada, nem para mim, nem para minha filha. Então, assim, se eu fosse pegar essa Bíblia, que eu irei pegar em breve, Vai sim. eu vou fazer uma ilustração que vai caber para mim um significado totalmente atual. Né? E para ti, um significado Exatamente, meu significado. Uhum. Sim. Seria a ilustração. Que isso não desse quer versículo. dizer que o que está escrito aqui é relativo, depende de cada um, não. É uma Exato. verdade que tem aqui. Porque foi um momento na minha vida que Isso. ele foi o meu apoio. Sim. Porque é bacana. isso que a Bíblia, na minha opinião, né? A essa palavra questão, de Deus é isso na nossa vida. Essa né? questão que você está falando também tem relação, de repente, como você está naquele momento, né? Aquele momento da tua vida, né? De acontecimentos, de maturidade, de uma série de coisas. Eu acho que tem totalmente a ver também com a tua interpretação, Sim. com a tua forma com a tua leitura, né? Daquele espaço. Daquele momento, né? Sim. Sempre eu tenho essas experiências aí. Eu sempre falo, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma doença, né? Manda um versículo bíblico. Sim. Isso traz uma força, né? Uma palavra de ânimo De uns tempos pra poderosa, cá, de uns né? tempos Para as pra cá, pessoas. eu não usava os status do WhatsApp. Era uma Aham. coisa que eu realmente não usava. Mas de uns tempos pra cá eu passei a usar. Por quê? Sempre, eu geralmente posto na sexta-feira, eu desejo um feliz sábado, eu coloco o versículo. E eu tenho o retorno das pessoas. Em alguns desses retornos, era aquilo. Sâmia, era o que eu precisava ouvir hoje. É, exatamente. Gente, como eu precisava ler isso. Amiga, você adivinhou? Você tá entendendo? Isso foi então, para assim, mim, isso né? foi pra mim. Alcança Alcança alguém, as vai pessoas. alcançar E de repente alguém. alcança alguém que precisava ser alcançado. É exatamente o que você falou um pouquinho atrás. Se eu tenho essa ligação com Deus, se é meu amigo, eu falo dele para os meus amigos. É Né? verdade. E alcança até pessoas que às vezes você nem imagina, né? Como você até mesmo está falando Sim, agora. E é uma coisa que eu ajudo e eu sou ajudada. Exatamente. Né? Porque é tão bom falar. É uma via né? de mão dupla, Sim, né? sim. Quando eu estava Sim. numa situação bem difícil também de saúde, quando eu recebia versículos bíblicos, né? Eu gosto muito do Salmo 27, que é um salmo que me deu bastante apoio ali, né? Quando eu lia um versículo, aquilo me dava, sabe, força, energia mesmo, gente, porque dá essa sim. palavra aqui, ela é viva, né? Ela é uma palavra viva, né? Então, ela Agora interessante. tem poder de São vida. coisas que você pensa assim, você sabe, mas você precisa ser lembrado de vez em quando, né? Então, assim, nada do que a gente fala nos grupos, não é novidade. Ele sabe que existe um Deus poderoso, ele sabe que se ele se voltar para Deus, ele sabe, mas ele precisa ser lembrado de vez em quando. Sim. Né? Porque ali, dependendo da tribulação que a pessoa esteja passando, ela esquece, ela se apavora, né? Então, que bom que tem alguém ali que pode, de repente, te lembrar que Deus é amor e que Ele cuida de tudo e que Ele cuida de você e que Você vai citou dar tudo algo certo. interessante, grupos. Existem grupos de estudo nessa linhagem de... Existem muitos grupos, existem muitos perfis agora. Do o Instagram, ele tá- é lotado. Você tem vontade de sair Pinterest. seguindo todos, porque são extremamente interessantes, são extremamente motivadores. Você está entendendo? Ali, extremamente motivados para ler, para conhecer, para refletir. Tem E as oficinas também, né? Gente, tem muita coisa. Eu acho que hoje em dia só não busca quem realmente não tem interesse, porque você tem como aprender, você tem como se dedicar, tem como... Eu estava pesquisando aqui
no YouTube, né? Sobre o Bible Tem Journal. o YouTube também. Nossa, tem cheio de oficinas, assim, se você quer aprender a fazer as letras também. Sim, Lettering. o lettering é maravilhoso. As letras que o pessoal agora também tá na moda, né? Que antigamente, Sim. quando eu era novinha, Sim. tinha esse negócio de lettering, de fazer, né? As capas de trabalho, tudo mais. Era um Daí lettering, isso se sim. perdeu. Só que agora voltou se com perdeu tudo. por conta da questão digital. Porque o lettering é digita, extremamente manual. é. Todo mundo já quer tudo pronto no computador. Faz Exato. no computador, pronto, acabou. E Sim. agora voltou essa questão Graças a Deus. do manual, né? É. Eu acho que até por uma Voltou. questão também Depois você de... voltou pra Bíblia, o Bible Journal é Sim. cheio de lettering. Cheio de lettering. Legal, bacana. E lettering é treino, amiga. É treino. Tem que treinar. Muito. Entendeu? Pra você conseguir a técnica do mão leve na subida, mão pesada na descida. É treino. É técnica, Sim, né? mas não é uma coisa impossível de aprender. Pelo Legal. contrário. E existe um ritual ou uma preparação especial, assim, pra gente ler a Bíblia? Como é que é o ritual de vocês de leitura? Eu não chamo de ritual. Eu acho que a primeira coisa é a questão do lugar secreto. Tu tem um lugar especial. Você tem. É um lugar onde a televisão não pode estar ligada. Uhum. Você tem que ter a tua paz ali suficiente para você se concentrar na tua leitura, para você primeiro fazer a tua oração, pedindo entendimento, né? E depois se concentrar na leitura. Eu acho que faz parte ali. Tu faz do essa leitura processo. de manhã ou de tarde? Eu faço, geralmente? olha, noite. geralmente é de manhã, antes de trabalhar. Quando eu não consigo, eu faço à noite, né? Que tem dias que é bem corrido. Mas quando eu não faço, Fica mais corrido ainda, né? Não. E é aquela coisa da rotina, né? Quando você se Faltou acostuma alguma ali, coisa, né? você fica... Eu fico ali agoniada, não fiz minha leitura, né? E já aconteceu, olha que interessante, já aconteceu ali da rotina tá bem pesada, fico ali 2 dias sem fazer. Quando eu vou atualizar, eu fico chateada, porque era uma coisa que eu tinha que ter lido naquele dia. Você tá entendendo? Era uma coisa que servia para aquele dia lá que eu deixei de ler. Aí eu, poxa, enfim. E como é que tu faz, Adila, a tua leitura? A minha leitura, eu tive que... Eu estou tendo, né? Que me Adaptando. reinventar. Por causa... Até foi um dos motivos de eu ter começado, justamente por isso. Por causa que eu estou me reorganizando como pessoa devido, né? Depois de tudo que aconteceu e, assim, as atividades, né? Juntando tudo. Então, às vezes, eu me pego assim, foco muito numa coisa, aí quando eu vejo já passou o tempo, mas como que eu faço? Eu estou ouvindo bastante. Por quê? Porque eu... É uma forma também, né? Enquanto eu estou fazendo alguma coisa, para eu não deixar de ler ou de fazer meu estudo, eu ouço. Entendi. Então, Bíblia, a lição, eu procuro áudios. Né? Ou, às vezes, tem vídeos prontos já, né? Eu sigo. Então, eu estou sendo muito ouvinte ultimamente, mas eu já voltei a ler. Já estou conseguindo. Tu tá bem da área digital, né? Eu sempre fui, né? Mas agora eu estou mais ainda. Que é um meio não, para você também. ver como Por tem essa isso que diversidade. existe Eu já não me diversidade, identifico exatamente. em ouvir. Eu prefiro Então, ler. mas eu estou Sim. por conta da necessidade momentânea, né? Certo. Porque são tantas atividades e eu preciso dormir em algum momento. Te entendo. Aí, no que eu preciso dormir, eu ouço. Mas eu não deixei de ler. Eu até já voltei a ler. Eu estava lendo bem menos. Quase nada, podemos dizer assim. Aí eu até pensei, eu falei, eu vou compartilhar isso. Por quê? Não há desculpa para não haver o estudo. Basta a gente querer e graças a Deus, eu sinto essa necessidade também. Então, assim, no momento que não dá para eu escrever, no momento que não dá para eu me concentrar para a leitura, porque às vezes o cansaço é sobre-humano. É verdade. Mas devido ao sono, é mental. A maioria das vezes, né? Por isso que a indicação é ler logo de manhã, né? Exatamente. Aí quando eu não Eu consigo vou ler pela fazer- manhã, eu ouço, né? Mas eu já estou me preparando, Entendi. né, para começar. Porque aí a gente começando, entra nessa questão do
colocar na rotina, então, por mais que aconteça, as exceções são as exceções. Eu vou fazer uma outra leitura do que você falou. Faz. Eu vou te dizer que eu tenho todas as desculpas do mundo. Talvez eu não tenha prioridade. Você tá entendendo? Sim. Eu tenho filho pequeno, eu tenho falta de tempo, eu tenho cansaço, eu tenho academia, porque eu também preciso cuidar do meu corpo para aguentar o tranco, que não é fácil. Uma série de coisas. Então, desculpa, eu tenho muita. Talvez eu não esteja dando prioridade, né? Qual é a prioridade para o tempo de Deus naquele dia? Eu faço... De manhã eu faço lição, né? De manhã eu faço lição. E eu só consigo fazer ano bíblico Sim, eu estou fazendo. de noite. Então, De manhã eu faço devocional, lição. Mas o ano bíblico eu só consigo fazer de noite. Parece que a minha mente está melhor de noite, sabe? Mas você sabe, é como você se organiza mesmo, né? Eu Aí amo os depende devocionais. Aquele devocional que já tem o dia certinho ali. Eu estou fazendo esse ano o Café com Deus Pai. Não sei se vocês conhecem. Ele é lindo. Eu gosto do das mulheres. Ele é lindo. É muito bom. E ali, extremamente reflexivo, né? E nossa, um dia que eu não... E ele, assim, já coloquei que ele é aquele que eu faço ali antes do café da manhã, porque parece que ele direciona de alguma forma o meu dia, sabe? Porque sempre tem uma palavra ali muito, muito, muito interessante. Mas o ano bíblico geralmente também é à noite, é onde eu já parei. Eu faço à noite. Né? Então é como eu consigo. A lição eu vou fazendo ali, que tá maravilhosa, inclusive. Tá maravilhosa mesmo. Verdade. As duas, para mim, essas duas o trimestre últimas passado e esse também. tá Amei. Bem diferente, né? Essa daqui é bem intrigante, né? É bastante. verdade. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui de uma conversa que eu tive com uma amiga esses dias sobre o domínio próprio, né? E conversando sobre outras questões, veio isso no meu coração e eu achei que talvez ela precisasse conversar comigo. E ela levou essa palavra domínio próprio para outra vertente, assim. Eu falei, não, amiga, eu estou me referindo ao domínio próprio que é citado na Bíblia, né? Aí ela falou, mas Sâmia, insistiu ali. Eu falei, tá, eu vou te mandar umas coisinhas quando você tiver um tempinho você lê. Aí eu pesquisei ali numa fonte extremamente confiável e uma fala muito boa, enviei para ela. E ela ali completamente maravilhada com as coisas que ela leu, né? E falando assim, amiga, é tão bom a gente conhecer, é tão bom a gente aprender. Eu falei, E é libertador, né? Como está na Bíblia, né? É libertador você ter conhecimento. Então assim, o ideal é que seja de manhã, cedinho. É o ideal, Sim. né? Mas, na verdade, o ideal é que não deixe de acontecer. Exato. Seja de manhã, seja tarde, seja noite. Eu mesma, agora Leia que a na Cecília já Bíblia, tá ouça maior, o áudio, Sim, mas tem que sim, ter tem. contato, agora né? que a Cecília tá maiorzinha, todo dia, eu não tenho condições de ler para ela de manhã, né? Uhum. Mas ela lê de manhã. E à noite, eu leio novamente, que é a leitura da noite, né? Aí eu repito, conto, E com as canto. crianças, né? Eles Aí, amam. no final de semana, sábado e domingo, a gente estuda junto. Eu estudo a dela, depois eu estudo a minha, ela quer pegar a minha. Oh. Porque ela já está acostumada com o livro. Sim. Aí ela quer pegar a minha. Então, assim, aos poucos a gente vai se reorganizando e quando precisa se sim. reorganiza de novo, o importante é Sim, exatamente não isso. É ter a deixar de constância. É não deixar. É ter a É constância, verdade. né? Às vezes você até... Eu vou entrar aqui no calendário de leituras, porque existe um calendário de leituras, né? Para que a gente consiga ler toda a Bíblia em um ano, certo? Sim. Que é cronograma, o ano, né? que é o ano Isso. bíblico, que é um Sim. cronograma. Eu já até participei de grupos que fazem um pouco diferenciado, mandam um calendário bonitinho pelo... Aí não foi pelo WhatsApp, foi pelo Telegram. Eu achei tão interessante. Sim, sim. Até leituras Que de já livros. manda, né? São Sim. bem legais. Complementares, né? Isso. Isso daqui também a gente vai falar sobre as ferramentas. E aí, mas essa questão do calendário da leitura também, Sâmia, Adila, é a gente adequar também, né? Por exemplo,
Eu gosto de fazer um capítulo por dia. Sim. Porque Sim. antigamente eu fazia o ano bíblico que liam 3, né? No final de semana lia mais. Aí você faz sabendo que um ano não vai fazer. Sim, sim. Aí, mas é o que você fica confortável. Mas é o que fica confortável para mim. Sim. Porque era o que eu fazia com o meu filho, né? Então, eu habituei ele a fazer um dia... E depois ele pegou o ano bíblico dele normal, escolheu o jeito dele. É o que você consegue, né? Sim. Ali não te tira de uma zona, né? Não, eu tenho que ser 3, mas o terceiro você já tá... Não. E eu consigo fazer, né, regularmente, daquele jeito ali. E é essa questão, a gente adaptar, né? Sim. Eu posso seguir o calendário de um ano? Pode. Sim. Bacana. Tem capítulos que são pequenos, ó, Salmo 1, 2, 3, bacana. Né? Você consegue, beleza. Mas se você for atropelar, também isso te desmotivar de alguma forma, né? Exatamente. É interessante você ver, por exemplo, fazer um capítulo por dia. É por isso que eu considero que essa forma hoje do você se expressar de alguma forma ajudou. Por quê? Muitas das vezes, a gente se pega levando apenas no automático. Sim. Vou cumprir porque eu quero estar em dia. Só Isso vou existe. Fazer, isso só existe. Vou fazer a leitura. Em qualquer atividade da nossa vida, isso existe. Quanto mais na Bíblia, porque faz parte do nosso dia a dia. Para ser uma coisa mecânica, né? Exato. Porque a Bíblia é um livro. São vários livros num só. Eu posso fazer isso com outro determinado livro, porque eu não leio só, digamos, como eu trabalho, eu estudo, então eu leio outros livros também. Sim. Então, eu tenho outras leituras além. A questão é a prioridade, você não pode deixar, porque, na minha visão, é o livro principal. E é por isso que eu perguntei para vocês sobre a rotina, sobre o ritual dessa leitura, a rotina dessa leitura, entendeu? Sim. Porque não é um livro... qualquer. Isso, e exige uma preparação, né? Eu até aprendi com outras pessoas ouvindo, né? Com outros estudiosos da Bíblia que eu ouço, né? Que eu tenho, alguns eu sigo. Posso citar um exemplo, né? O pastor Leandro Quadros, eu sigo ele. Eu sempre ouço, né? O ponto de vista dele, eu considero assim, ele é bem... acrescenta, né? Sim. Então, assim, às vezes, começar o ano bíblico pelo Novo Testamento, né? Ou pelo Antigo Testamento, ou ler livros, né? Alternadamente. Tem essa técnica também. Tem várias formas de você fazer o seu estudo. Você não precisa se engessar. E não significa que eu, tendo a minha forma, eu estou me engessando. Sim. Né? Sim. O importante é que essa leitura te traga, né, um sentido para a vida. Um norte. Exatamente. Né? Que seja um conforto, como você, né? Um conforto. Como cada um de nós pode usar isso para servir de conforto, tanto para nós quanto para o nosso próximo, né? A começar da própria família. Exatamente. Agora a gente tem lá em casa uma ouvinte, vai pegar uma Bíblia, ela vai começar a ler a Bíblia agora, certo? Vai começar lendo um capítulo, vai ler 3 capítulos para fazer o ano bíblico completo. E aí ela, no meio da leitura, surgiu alguma dúvida. Qual é a dica de vocês? Sâmia pode falar aqui primeiro, que é a nossa convidada, para tirar essas dúvidas. O que você indicaria? Para tirar as dúvidas. Junto com a leitura da Bíblia, outros... À mão, assim, sem usar o WhatsApp, para ligar, mandar uma mensagem para aquele pastor amigo que você conhece. Sem contar com essa possibilidade. Amigo, né? A Bíblia de estudo. Né? Eu tenho algumas, né? Tô ali fazendo a minha leitura, minha Bíblia de estudo está aqui do lado. Né? E, inclusive, eu tenho 2 ou 3 versões. Né? Porque é interessante você fazer também esses comparativos. Né? Às vezes a linguagem de hoje traz exatamente. uma luz, né? Além de você hoje você tem a possibilidade, tem muitos livros cristãos muito bons. Né? Comentários. Inclusive, né? Exatamente. E tem uns, inclusive, eu tenho um que ele fala de todos os livros para você ter um entendimento ali, entendimento de contexto, da época. Né? Então, assim, você tem que ter essa leitura também. Né?
Porque isso vai agregar na hora que você vai ler. Tem algumas leituras que não são fáceis, que a interpretação ela não é ao pé da letra. Então, se você não tem a possibilidade de participar, de repente, de um pequeno grupo, né? Ou uma pessoa tão próxima que possa ali te orientar, te explicar mesmo algumas coisas, a Bíblia de Estudo, eu acho que ela é uma boa possibilidade, né? Na hora de tirar ali suas dúvidas, ela é um suporte que eu acredito que possa ser considerado. Tem outras ferramentas, né, amiga? Qual que tu gosta? A internet também, né? Também. Internet Eu, tem tudo. de verdade. eu juntei, eu busquei e fui juntando as coisas, mas eu vou dizer para vocês que, de verdade, eu passei a fazer isso no período da pandemia. Uhum. Por causa que a gente precisou ficar em casa, né? Sim. Então, assim, às vezes aquela dúvida, ou às vezes nem tem dúvida, eu quero só ouvir um ponto de vista de outra pessoa. Sim. E eu ainda não estava, assim, frequentando uma igreja indo, né? Porque eu tinha acabado de voltar para Manaus. Então, qual foi a minha alternativa? Buscar as pessoas que criaram canais para realmente alcançar as pessoas que estavam em casa, que são alguns pastores, alguns que nem são pastores, mas são pessoas estudiosas, né, da área. Então, eles trazem esse outro olhar, que explicando no hebraico o significado, que a lição da Escola Sabatina traz muito isso. Por isso que eu gosto muito de estudar a lição da Escola Sabatina. É bem rico, né, nesses detalhes. Exatamente. E eles acrescentam. Então, eu busco... O contexto da época também. Exatamente. É eu busco essas pessoas. Tem um que eu sigo. É ele que eu ouço na Escola Sabatina. É o Dudu, pastor Dudu. Eu não lembro o sobrenome dele. Eu ouço ele. Ele traz literalmente a linguagem mesmo real. Porque ele é pastor, né? Ele estudou, então ele esclarece muita coisa. Mas ele faz esse link com a lição? O estudo da lição? Hoje ele faz... Esse ano ele começou. Ano passado não, mas esse ano ele começou. Ele faz o estudo... Ele, inclusive, tem um horário do estudo do ano bíblico. É o Instagram ou é YouTube? YouTube. Mas ele tem Instagram também. Entendi. Mas no YouTube é o estudo. Hoje ele faz até... Antes ele estava só ele fazia o estudo da lição só de adultos. Começou só de adultos, né? Hoje ele faz a escola dos jovens, continua com adultos, que é o que eu ouço, né? Quando não dá tempo de eu ler de manhã, eu já ouço ele, mas eu estudo à noite. Ai, que interessante. Aí, por isso que eu te falo, o importante é você já ter o contato. Aí, mesmo que eu estude, eu ainda assim ouço, porque aí ele traz, né, algo a mais. E ele tem o estudo do ano bíblico. Todinho. Bacana. Se você for, digamos, eu não comecei o ano bíblico. Acesse o canal dele e acompanha, começa. Ele faz, e mais, ele faz os 3 capítulos por dia. Eu sou mais antiga. Como então, é que você mas faz? eu uso as concordâncias bíblicas aí. Mas exatamente, eu busquei essa outra alternativa. Sim, eu ainda tenho em casa, os próprios sites de busca, né, Mary? Se você digitar lá o Salmo, já aparece escrito do lado, explicado. Exatamente. Aí você vai nos saltos, aí tem nas opções. Eu acho, se for buscar algo mais rápido, seria essa dica. O mais rápido, né? Mais acessível. Prático, sim. Mas eu sou das antigas, eu gosto de ir lá no livro, olhar as concordâncias bíblicas, os tratados teológicos, e ir lá olhar. Profundo, né? Aí estudiosa. Se ela abrisse o canal, eu seguiria. Ainda, eu também te seguiria. Se ela abrisse o canal, eu seguiria. 2 seguidoras, você já tem? E aí também tem os dicionários bíblicos, né? Então a gente Mas você já viu que as bíblias agora, as de estudo, já vem com dicionário atrás? Dicionário. Nossa, muito bom. Tem essas com os dicionários que já vem. E tem dicionário online. Você já viu que tem dicionário online? Não. Tem. Eu não vi. Site de dicionário online. Tem, amiga, tem já. Tem tudo. Só buscar. Tem os comentários também. Por exemplo, tem os Mateus, tem vários livros de comentários só para Mateus. Hebreus, tem vários livros de comentários só para Hebreus, que aí é uma diversidade, é uma avalanche, assim, eu não sei se de livros de comentários. Se vocês já conhecem, tem uma Bíblia agora que lançou há pouco tempo. Ela é da capa vermelhinha, chamada Salmos e Provérbios.
Não, Você já não viu? conheço. Ela tem, lógico, espaço para você fazer anotação, pequenininho, mas ela não é grande, não. E ela tem assim, ela tem o Salmo, aí ela linka o que tá naquele trechinho, onde ele aparece em outros livros que tem a ver com aquele trechinho. Ah, Gente, ele dá referências. interessantíssimo. E é só isso. Aí tem lá, Legal. o 2, Ele vai dando referências. Sim, todas as referências. Que bacana. Muito interessante. Salmos e Provérbios é o nome da Bíblia. Para quem gosta de montar estudos da Quem gosta Bíblia, de montar né? estudos. É bacana. Quem gosta sim. de fazer sermões também Exatamente. é legal. Ou que para né? quem é apaixonado pelos salmos, que nem eu, né? Que para mim é o preferido. Então, nossa, fiquei feliz. Tu gosta demais. dos salmos? Muito. Teu livro Muito. preferido é o os meu salmos. livro preferido. Qual é o teu, Ed? Ele é. Provérbios. Provérbios. Nossa. Provérbios é lindo demais. Gente, Provérbios. Eu fiz a leitura de Provérbios, aí eu ia... Vini, meu Deus, não termina Provérbio. Porque o provérbio, ele não tem uma sequência lógica, né? Não. Ele vai te falando uma Sim. coisa e depois ele Vai já tá outra. te falando outra coisa, né? E aí, por aí vai. Eu gosto muito do livro do Pentateuco, dos primeiros 5 livros. Né? Sim. A história dos patriarcas, assim, eu acho Interessante, fantástica. Entendeu? Aquela Eu também história. gosto da parte de história. Eu gosto da parte histórica. Sim. Eu gosto da parte romântica. O salmo ele é extremamente romântico. Poético, É. né? São os livros poéticos, verdade. né? Você tem os salmos DVD? Não tenho. Não tem? Não tenho. Que tem Não tenho. falado, Música? música. Olha que legal, Nossa, que não interessante. Não tem? Não, mas Tá. existe. Existe. Bom saber que existe. É do Ludwig, né? É Daniel Liddick. Lidwig. Vou pesquisar. Aí nós temos também, por exemplo, eu coloquei aqui algumas ferramentas, né? A concordância, os dicionários, livros, comentários e cadernos de anotações também, né? Sim. Que você pode fazer. E você fala que são os mapas, Sim. que é muito O legal. mapa mental é interessantíssimo. Né? Algumas pessoas chamam de mapa mental, outros chamam de comentário de versículos. Mapa Mas, conceitual, assim, né? mas a linguagem realmente é só uma questão de nomenclatura, né? Mas O existe objetivo uma, é o mesmo, né? existe uma reflexão, existem as setinhas que apontam com os resultados da tua reflexão. E é muito, muito legal, é muito interessante. Até lição eu já vi, mapa mental. Sempre o pessoal coloca lá. Aí eu vejo, né, as figuras e tal, colocando os conceitos principais. Sim. Aí é um mapa mental, né? É. Você olha aquilo ali, rapidamente você consegue abstrair Sim. qual é o conceito Esse daquilo. é o objetivo, né? Né? O que aquilo tem de bacana ali para você. E eu acho muito bonitinho. Aquelas setinhas. Eu tenho os dois olhares, sabe? O olhar da função e o olhar ali da estético, arte, né? Não tem como... Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Do Mas, estético. Precisa casar, né? É. Tá certo. Eu não tenho muita estética, olha só. Não, tem sim. Eu até A tento tua fazer estética. uma canetinha bonita, um caderno inteligente, mas Olha, tudo... não, gente. Não. Ai, e a gente pode dizer que essa forma criativa de estudar a Bíblia também nos ajuda a relaxar de alguma forma, uma forma terapêutica. Terapêutico, ali, da gente totalmente terapêutico. Totalmente. Porque você já está, de repente, com a calmaria que você precisa. desacelerar, né? Totalmente desacelerado. Você está ali, né, com a palavra no teu coração, no teu pensamento, e de repente nas tuas atitudes futuras também. E isso te dá a inspiração, isso te dá a calma que você precisa ali para fazer a tua ilustração. E, enfim, é muito bom. E em que esse método criativo de estudar a Bíblia, inovador, né? Porque eu não tinha visto antes algo igual, parecido, assim. Também não. De todo esse meu tempo, assim, de estudiosa da palavra, eu nunca tinha visto. O que isso te agregou e te ajudou? O que isso acrescentou, assim, Eu na acho tua vida? que a palavra, assim, maior é conhecimento. Primeiro, eu passei a conhecer. Né? Ela me possibilitou conhecer
trouxe E mais a qualidade. partir do conhecimento, aí saem várias flechinhas coloridas ali que refletem nas minhas atitudes, que refletem na minha família, que refletem nos meus posicionamentos, que refletem em tudo. No trabalho. Né? Em tudo. Na minha relação com as pessoas, né? No meu olhar sobre elas. Bacana. E você pode dar uma dica para quem quer começar, né? Quem ainda não Todas começou, as que dicas. ficou com os olhinhos brilhando ali, que ainda não Vamos tem. lá. Começa A com qual? principal. Compra logo essa Não grandona, precisa pega comprar uma nada. pequena, utiliza o que tem, dê as dicas para quem quer começar agora, hoje. Amiga, a dica principal é começar com o que tem. Não espera você ter uma Bíblia adequada, não espera você ter a caneta ideal, não espera... Não. Começa ali com aquele lápis de cor, de repente, do filho mesmo, como eu vi uma vez. Olha, eu nem tenho lápis de cor, mas meu filho tem aqui da escola. Já vou pegar. Né? Perfeito. Começa. A partir daí, a partir do momento que você consegue se organizar melhor, não. Já estou aqui na minha Bíblia normal, agora quero investir numa Bíblia adequada, com espaço bacana. Aí sim, você parte para a questão do material. Mas começar com o que tem é a principal dica. Você não precisa de Bíblia especial, você não precisa de caneta especial, você não precisa. Só de uma Bíblia. Só de uma Bíblia. Eu vi uma vez uma postagem de uma pessoa que tem um perfil voltado para essa questão do Bible Journal. Ela pegou a Bíblia comum, pegou uma caneta Bic, pegou um lápis preto comum, borracha comum, lápis de cor comum, fez a arte e mostrou uma arte linda e falou: Que incrível. Aqui, ó, fiz com o material que eu tenho. Então, assim, precisa ser necessariamente alguma coisa especial? Não. Usa o que Mas você tem. usa o que você tem, mas a Que principal dica. coisa, Adorei. a principal coisa que você usou foi a tua vontade, foi a tua criatividade, foi A a tua reflexão, disposição. né? Eu estou disposta a ler, a fazer. O ato de refletir. E isso foi suficiente, né? amiga? Foi suficiente, né? Que, na verdade, é mais um estímulo, como nós falamos, Sim. né? Para que você tenha mais sede de ler, Sim, né? sim, sim. Ou que você leia não de uma forma mecânica, mas uma forma de o que eu vou abstrair, o que eu vou tirar desse E você versículo, sabe uma coisa né? interessante também? Eu não sei se vocês conhecem muito. Eu conheço alguns porque eu tenho na minha casa. De criança que gosta de desenhar. Sim. Minha filha desenha muito. E assim, eu fui uma criança que desenhou muito. Eu fui uma criança que enchia cadernos e cadernos de desenho. Né? Nossa, meus pais me incentivavam e compravam material e tudo. E eu sempre gostei muito. E a minha filha também desenha muito. Agora, você imagina, você tem ali um adolescente em casa que tem essa afinidade com o desenho, mas não tem afinidade com a leitura da Bíblia. Será que, de repente, não é uma possibilidade? É uma ponte. Você comprar ali uma Bíblia com espaço e falar: olha só o que eu comprei, olha só o que estão fazendo, olha só. Se gosta de desenho, se encanta na hora. Né? Aí imagina você conseguir agregar essas duas coisas no filho adolescente também. Legal, bacana. É uma Não é dica não? aí, né? Para Dica. você que tem... Uma dica É uma dica. preciosa. Não necessariamente adolescente. Criança pré-adolescente. também, né? Eu tenho uma amiga que desenha e daqui pra ali ela pega a Bíblia dela desenhada. Porque a filha já pegou na frente, já passou na frente e desenhou. E tem no grupo, Né? tem vários grupos, né? Sim. A gente tem grupos também, a gente pode até deixar na descrição do vídeo o contato para quem tem interesse de entrar no grupo e aprender também várias técnicas, Sim. né? E é muita coisa. São várias Mas você técnicas, acha, Mary, que são vários aprendizados. Eu acho muito legal que as pessoas não têm... Eu não percebo, assim, aquela coisa do fiz, tá lindo, mas não explico como eu fiz. Não, lápis de cor. Não, isso que foi aquarela. Não, eu percebo muita disposição das pessoas em ensinar e falar: olha, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, coloquei papel embaixo, não sei o quê. Você tá entendendo? Dar aquelas diquinhas ali, os pulos do gato. Eu percebo isso. E eu acho bem excelente. passo a passo, eu acho né? que é isso mesmo. E é bem passo a passo, né, Sâmia? Sim. Que a gente não sabe mesmo, vai lá e faz. Porque tem umas coisas e tem que os você encontros. olhando, você não tem como saber. E tem os encontros também. É isso
Isso que eu É tava, muito legal. Os encontros, Os porque grupos, não tem para os só no encontros. grupo formado Não. ali à distância. Não, fala dos Sim. encontros, Sam. O Menina. encontro que deve ser maravilhoso. O encontro presencial, né? Presencial. Porque ali Tem os no encontros grupo, as presenciais. pessoas estão diariamente interagindo, né? Mas aí tem ali o ponto de culminância, que é o encontro onde as pessoas se organizam ali, organizam o espaço, organizam o que vai levar, né? Desculpa, só Faz um lanche, né? Sim. Leva as coisas para o lanche. E durante o encontro, acontece a interação que é fantástica, de você conhecer aquela que você sempre curte as coisas dela no grupo e não faz ideia de quem seja pessoalmente. Né? E aí tem o desenho, tem a leitura da palavra. Geralmente vai uma pessoa responsável. Ele já foi para ser responsável pela palestra. Já. Gente, é bom demais. E fotos E tem mais as fotos oficinas, e o povo sai feliz. Tem as também. palestras, tem as oficinas, onde você pode né? aprender. Sim. Sim, vai aprender. A gente já leva uma arte para aquele dia. Já leva Entendeu? pronta as oficinas. Leva É bem pronta. bacana. E aí, ó, tá aqui a arte de hoje, faz assim, faz assado. Além de... É uma terapia completa. Sim, e Total. você faz amizades. Faz. Porque tem a Faz. parte do relacionamento. Eu conheci um monte de gente. Eu conheci a Sami. Sim, Conheci sim. um monte E de a Flávia, gente. que nesse momento está dividindo comigo o nosso projetinho Colorindo Salmos dentro do nosso grupo. Que top. Foi uma pessoa que eu conheci A no nosso Flávia, primeiro grupo, né? E a gente não perdeu contato mais. Hoje ela está frequentando ali o Parque 10, nossa igreja. E, nossa, Flávia é presente de Deus. Que bacana. Muito E bom. a gente vai fazendo essa corrente, né? Vai fazendo. Essa corrente vai de... fazendo. Agora, interessante que lá no grupo você tem pessoas de religiões diferentes. Sim. É Engraçado. É quem gosta de engraçado estudar a que Bíblia. Exatamente. né? E no nosso último Muito encontro, importante não você tem a falar ver no com isso. a último religião. Muito encontro importante. presencial, nós tivemos algumas falas que se expressaram assim. Não tenho o costume de ler a Bíblia. Nunca consegui, começava, parava várias vezes. Nunca consegui terminar de ler. Mas estou extremamente motivada. Estou adorando isso aqui tudo. Estou adorando aprender. Você está entendendo? Porque é uma leitura que leva à prática. Sim. Né? Então, assim, conseguindo pescar umzinho, sim, já Gente, valeu. que já brilhante. valeu tudo, já valeu tudo. Olha E é aí. muito legal. E quando a gente faz esses encontros, as mulheres, elas contam a experiência delas, sabe? Que Contam. elas estavam numa situação difícil, Contam. que elas estavam desanimadas. Muitas foram cansadas que estavam em processo de luto. Sim. Né? Depressão. Naquele último... Foi? Naquele No penúltimo. que eu estava Sim, lá, sim. palestrando, falou que estava em processo de luto, que foi uma luz que veio, sabe? Sim, Que revigorou as forças. Então, é muito legal. sim. É muito bacana. É um projeto muito maravilhoso. Aqui em Manaus, eu conheci através do Instagram da Gabi. Gabi, beijão, Gabi. Que acho que foi a fundadora lá do nosso grupo, né? A Gabriela Sim, Neri. Sim. Né? Que foi, acho que desde 2020, não lembro. Mas eu conheci através dela. Beijo, e aí Gabi. entrei no grupo também, junto com a Noemi, junto com a Rebeca, as meninas. Um beijo. Obrigada Beijo, por Cecília. trazer pra gente, Cecília. Esse projeto maravilhoso. Sim. Sâmia também aqui, que está agora coordenando ali. Driele, né, também, que sempre está lá compartilhando. Então, é muito bacana, é muito legal. Se você quiser fazer parte, não importa a religião, Sim. se você gosta de ler a Bíblia, esteja conosco. Nós vamos deixar para você o Instagram. O Instagram, que sempre você pode falar lá no Instagram, e aí a Gabi coloca lá no grupo para compartilhar as coisas com a gente, tá bom? E aí você vai aprender um monte de coisa legal. Principalmente se conectar com as pessoas, que eu acho que esse é o ponto maior, né? Do estudo da palavra ali, compartilhado, né? Sim. Do Bíblia Bubble Journey. Journal. Tenho que aprender a falar essa palavra. Sim. Eu vou finalizar aqui lendo um versículo que fala assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra aqui é uma palavra viva, por isso traz tanto alento e traz tanta transformação para nós no dia a dia.
Muito obrigado, Sâmia. Por nada, Um imagina, prazer te Prazer, né, conhecer. Adila? Não vamos Esse mais perder bate-papo contato. gostoso Não, aqui. Exatamente. Tem muita coisa pra gente falar, né? Muita Mas o coisa, nosso tempo é gente. curtinho aqui. Talvez valha a pena a gente marcar uma segunda rodada, né? Sim. Pra gente falar de mais coisas, porque é muito amplo. Tem as oficinas também, que era bacana também a gente falar. Muito obrigada. Por nada. E você? Como é que você lê a sua Bíblia? Tem um calendário? Tem um horário especial? Como é que você desenha? Você escreve? Você lê no celular? Ouve? Não importa como você faz. O importante é que você faça. E não passe um dia sem se conectar com Deus através da sua palavra, que é viva. Até mais! Tchau! O Amazonas já conta com energia limpa e com até 95% de economia. KSA Energia Solar. Economize na sua conta de luz e faça o seu dinheiro render. 90 dias de carência na sua primeira parcela e financiamento do projeto. Instale placas de energia solar na sua residência ou empresa de acordo com as suas necessidades. Visita técnica e orçamento grátis. Siga a gente nas redes sociais. @ksa.energiasolar. WhatsApp 92993951337. KSA. Confiança que gera energia.